História, com Pierce Brosnan, sábado, no History Channel. Alô? Não formulem Não formulem perguntas perguntas aos seus irmãos aos seus irmãos. Sim, reunidos reunidos. em seu domicílio aos meus irmãos. Sim. Tudo bem, entendido. Você quer que não formulemos perguntas aos seus irmãos? Realmente é decepcionante, porque nem dá para ouvi-los bem, nem para entendê-los bem. Ou seja, dá muito a impressão de que eles foram enganados. E eles foram enganados, porque só o que esperavam era repercussão. Por isso tinham chamado os midiáticos de Barcelona para que aquela gravação pudesse ter uma maior divulgação. Antes de continuar, é bom lembrar que hoje em dia falar de visitas extraterrestres não é mais uma coisa feita só por loucos ou iludidos. Não podemos nos esquecer de que o exército dos Estados Unidos se deparou nos últimos 20 anos com mais de 120 objetos para os quais não encontraram uma explicação, considerando seu comportamento, que não fosse a utilização de tecnologias superavançadas que não estão disponíveis na Terra, como foi indicado no relatório entregue em 2021 ao presidente Biden. Porém, se alguém que abriu este tema para o debate no campo científico foi o astrofísico Avi Loeb, de Harvard. Em 2017, um objeto foi detectado no espaço profundo, e seu comportamento levou Loeb a acreditar que se tratava de algo de origem artificial. E podia ser tanto uma sonda espacial, ou podia ser uma nave espacial tripulada por inteligências alienígenas. Os primeiros a observá-lo foram os astrônomos do Sistema de Sondagem Contínua Pan-STARRS, da Universidade do Havaí, que lhe batizaram de Oumuamua, ou o mensageiro de muito longe que chega primeiro, na língua havaiana. Mas o que era aquilo e o que em seu comportamento levou os cientistas de renome mundial a chegarem a esta controversa conclusão? E por que este objeto intrigou tantos astrofísicos e astrônomos? Porque ele apresenta uma série de características muito estranhas. Em primeiro lugar, por sua forma excessivamente alongada, muito diferente de outras rochas espaciais que já foram detectadas e que foram observadas. Além disso, ele é 10 vezes mais reflexivo do que qualquer outra rocha espacial conhecida. Isso levou alguns astrônomos a falarem, inclusive, em metal polido, como se tratasse de algum tipo de aeronave. Por outro lado, outra de suas características, provavelmente a mais estranha, é que ao passar próximo do Sol, ele se acelerou muito, mais do que a força da gravidade permitiria. Ou seja, é como se esse objeto tivesse algum tipo de motor ou meio de propulsão. As hipóteses de Avi Loeb foram desenvolvidas em seu livro Extraterrestre, a humanidade frente ao primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. E, na verdade, seu título deixa pouco espaço para dúvidas. Objetos de outros mundos, seres inteligentes que nos visitam e deixam indícios disso. Não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo antes de que o assunto UME nascesse, no centro de Madrid, na Ponte dos Franceses, ocorreu um misterioso encontro entre um suposto ser de outro planeta e um enfermeiro chamado Alberto San Martín. Foi em novembro de 1954 e o encontro deixou uma evidência física. O jornal El Alcazar batizou o episódio de uma maneira tão sonora que logo essa história se espalhou por toda a cidade. O título era Marte assenta a primeira pedra em Madrid. Para não nos alongarmos muito na história, diremos que a pedra foi analisada primeiro pelo Instituto de Mineralogia de Madrid, aos cuidados do professor Dom Pedro Garcia Bayón Campomanes, que iria dizer sobre a pedra: é muito estranha e gera reações muito estranhas. Partes são solúveis e outras não são. Ela tem um sabor salgado, mas não contém sais. Depois, em 31 de outubro de 1969, ela foi de novo analisada, pois nunca se disse o nome do laboratório em São Paulo, no Brasil. O relatório final concluía que não havia sido possível classificar a espécie mineral no catálogo da Sociedade Americana de Geologia. Mas do que se tratava? O que diziam os estranhos símbolos que apareceram na pedra? Os símbolos da pedra San Martín não têm nenhuma explicação. E ninguém os decifrou. Nós temos um objeto físico. E apesar de que Alberto San Martín tentou divulgar uma série de análises, nenhum dos símbolos pôde ser objetivamente identificado. Voltando ao assunto Humo, seus seguidores cada vez mais aumentavam em número e em relevância. Naquela época, se houve alguém que sem dúvida revolucionou essa questão e fez com que milhares de pessoas acreditassem no que estava acontecendo,
foi o padre Henrique Lopes Guerreiro, porque para ele não havia dúvida de que eles estavam entre nós. O padre Henrique Lopes Guerreiro nasceu no ano de 1930. É ordenado sacerdote em 1955 e desde 1957 se torna pároco da cidade sevilhana de Mairena del Alcor. E ele começa a se interessar pelo fenômeno OVNI no ano de 1965, quando ele vê no canal de televisão espanhola alguém falando sobre OVNIs. E a partir desse momento ele começa a se interessar pelo que seria a vida para além da Terra. E logo ele obtém um livro intitulado O Mistério dos Discos, de Jaime Michel. E o que surpreende é que esse é um livro matemático em que o autor tenta, do ponto de vista da estatística, demonstrar o que ocorreu nos avistamentos de 54 na França. E ele começa a se interessar de verdade pelo fenômeno OVNI, inclusive faz contato com pesquisadores e com pessoas que dizem estar em contato com os tripulantes dos OVNIs. E uma dessas pessoas é Fernando Sesma. Ele ficou conhecido como o padre dos OVNIs e seu papel nessa história foi fundamental, porque ele também recebeu cartas dos Humitas. Eu estou em Stalingrado, é dezembro de 1942. Eu não sei como alguém vai poder sobreviver a esse ataque. Meu nome é Theo Wilson. Nós vamos pegar os momentos mais cruciais da história e dissecar todos os detalhes do que aconteceu. Vejam o bolso dele. É a arma perfeita para um assassino. A maior aeronave da história, o Hindenburg. Só vendo para acreditar. E agora, você pode. Eu estava lá, esta noite, às 7h30, no History Channel. Em julho, existem segredos que se encontram de maneiras estranhas e maravilhosas entre as sombras de alguns lugares. Esses bichos estão fora de controle. É um objeto extraordinário. Eu sou o revelador dos segredos. Descubra todos no History Channel. Eu sou o Miguel e ganhei um iPhone da Ultra Pharma. Eu já faço compras na Ultra Pharma há mais de 5 anos. Eu entrei, logicamente, para comprar o produto. Recebo a ligação. Você foi contemplado. Eu falei, você tá brincando? Pô, eu tava precisando de um iPhone, rapaz. Além de vender um produto de boa qualidade, ainda está dando a possibilidade de você ganhar um iPhone e uma viagem para Israel. É uma rede que está preocupada com nós, com nós consumidores. Eu sou ultra premiado. Nós viajamos pelo mundo investigando tudo. Olha isso. O homem do espaço, exatamente. Olha o capacete. Quando você olha para todas as evidências que estão por aí, você tem que se perguntar: será que já descobrimos vida alienígena? Encontre todas as respostas alienígenas do passado. Quarta, às 9h15 da noite, no History Channel. Everglades, que paraíso. Há cervos, aves. É uma pena que um lugar lindo como esse tenha... super serpentes. Não é uma piton normal. Acabou tudo aqui. Elas comeram toda a fauna silvestre. De History Ai, meu Deus! está de volta.
É que nem Donkey Kong. Mergulhados no pântano, invasão de serpentes. No History Channel. Chegou a hora de recapitular. No final dos anos 60 do século passado, um grupo de escolhidos afirma estar recebendo mensagens de um planeta situado na estrela Wolf 424, a 14,2 anos-luz da Terra, chamado Humo. Os informes recebidos apresentam um profundo conteúdo científico, matemático, médico, filosófico e até mesmo religioso. Nesse período acontecem avistamentos previamente avisados, dos quais obtemos fotografias espetaculares e que ainda hoje suscitam acirradas polêmicas. Entre os protagonistas dessa história entra em cena um sacerdote sevilhano, que não apenas assegura que os humitas existem, mas também que estaria recebendo seus comunicados. O padre Lopes Guerreiro já morreu, mas a jornalista Cristina Martim manteve durante anos uma profunda amizade com ele e, de certo modo, é herdeira das reflexões e dos documentos que, ao longo de sua vida, foram reunidos pelo padre da cidade sevilhana de Mairena del Arcor. Cristina, você teve a sorte de conhecer uma pessoa que esteve muito ligada, por suas investigações, eu diria que quase de uma forma pessoal, a questão Humo, Henrique Lopes Guerreiro, como ele era. Dom Henrique era uma pessoa de uma inteligência enorme, era muito acima da média. Além disso, ele era um cientista, era um sacerdote, e ele gostava de confirmar tudo através da ciência, de investigar tudo através da ciência. E ele foi nosso professor de religião no colégio. E ele acreditava que os extraterrestres não eram uma invenção de ficção, que eram reais, que existiam. Ele acreditava ferrenhamente nisso. Ele os considerava como um fenômeno histórico. Inclusive, Lorenzo, quando nós tínhamos 14 anos, e ele nos dava aula de religião, ele já nos falava sobre os extraterrestres de Javé. Para ele, os anjos de Javé eram como mensageiros do cosmos, que vieram entregar uma série de conhecimentos a um povo naquele momento, que eles, seja lá por quais motivos, tinham escolhido para receber esses conhecimentos. E era isso que ele nos ensinava em suas aulas de religião. Agora, mais concretamente, Cristina, sobre o assunto Humo, é claro que esse é um assunto que, aos olhos do século XXI, parece difícil de digerir. Você tem um planeta a 14,2 anos-luz da Terra e está enviando relatórios datilografados para um grupo de escolhidos do planeta, em particular da Espanha, nos quais contam sobre sua tecnologia, ciência, matemática e religião. O que o padre Lopes Guerreiro achava de tudo isso? Ele começa a se interessar pelas questões de Humo porque a senhorita Alice Araújo, que trabalhava na Embaixada Americana, vai entrar em contato com ele. Ela já tinha acesso a alguns dos relatórios que aquelas pessoas estavam recebendo. E como essa mulher era muito católica, ela queria ver essa questão a partir do ponto de vista de um sacerdote. E é ela a primeira que lhe entrega esses relatórios. Dom Henrique, com sua intuição científica, com seu método científico, começa a lê-los e se dá conta de que aquilo não tem... que ainda hoje não há... A ciência na Terra não era avançado bastante para entender as viagens interplanetárias e a tecnologia das naves que estavam ali detalhadas, sabe? Eles detalhavam como eram suas naves. Ele também começa a compartilhar isso com pessoas do seu círculo, com pessoas em quem ele confia, médicos que já discutiam a genética e a biogenética, com arquitetos e engenheiros, e todos concordam com que Dom Henrique tinha concluído, que não existia ainda na Terra aquele tipo de conhecimento. Cristina, já discutimos isso anteriormente e parece que ele estabeleceu alguns períodos, não? Nos quais, de um momento determinado a um outro momento, o assunto Humo, os humitas, os relatórios eram autênticos. Mas a partir de um outro momento, o que começa a surgir já não é autêntico, né? Exatamente. Para ele é simplesmente crucial fazer essa distinção. Ele fala de um período desde o ano de 63 até o ano de 73, em que ele dá uma autenticidade de 80% para os relatos da autoria de Humo. Há um período de silêncio entre 73 até 77. Depois, em 78, ele publica seu livro e os contatos voltam a ser recebidos justamente um ano após a publicação do livro, em 79. E até 96, os relatos continuam a chegar, mas essa segunda etapa, para Dom Henrique, é apócrifa. E quem estaria por trás dessa segunda etapa? Bom, vai aparecer um senhor. Segundo ele me contou, você o conheceu, você o entrevistou, o senhor Jordan Penha, ao qual ele vai atribuir essa autoria. Ele se apresentava como engenheiro, técnico superior em telecomunicações e psicólogo industrial.
Além disso, ele era muito interessado em tudo que tinha a ver com a sociologia, não apenas do fenômeno OVNI, mas também de outros tipos de fenômenos limítrofes. Ele, inclusive, começa a frequentar as reuniões na Baleia Alegre, onde Fernando Sesma e todo o grupo que o seguia se reuniam com esse propósito de fazer contato com extraterrestres. Ele parte da ideia de que o fenômeno OVNI/extraterrestre é uma falácia completa. E ele decide começar a montar toda essa trama para demonstrar que as pessoas, em certas condições, podem acabar acreditando em qualquer história. Dom Henrique dizia que este senhor não tinha capacidade intelectual nem científica para poder ter escrito os relatórios da primeira etapa. De fato, se você... Eu, como herdei a biblioteca dele, eu vi que todos os relatórios que ele tinha estão muito sublinhados, destacados por Dom Henrique. Ou seja, ele os estudou e ele se dedicou a analisá-los a fundo, sabe? E de uma forma rigorosa. E eu também pude ler tanto os da primeira como os da segunda etapa. E você vê que é uma diferença brutal. De fato, Dom Henrique tem razão ao partir, ao fazer um recorte entre uma etapa e outra. Eles não têm nada a ver uma com a outra. Antes de falar do Jordan Penha, porque ele é muito interessante em toda essa história, o padre Lopes Guerreiro chegou a receber cartas humitas? Sim, Dom Henrique recebeu cartas de humitas e, sobretudo, as que tinham um teor teológico. E voltando à figura do Jordan Penha, se aceitarmos que foi ele quem criou essa segunda etapa, esses relatórios apócrifos aos quais se referia, com que intenção ele fez isso? Bom, na verdade, Dom Henrique tinha duas hipóteses sobre a questão. Uma era a vontade de notoriedade pública que esse senhor talvez tivesse. E a segunda hipótese era que, de alguma maneira, a CIA estaria por trás dos relatórios enviados aqui para a Espanha. No que nós chamamos de uma campanha de desinformação. Estamos bem acostumados a isso, não? De descrédito, de ridicularização. E funcionou. Eles conseguiram desacreditar esses relatos porque há uma confusão absoluta. E se você não conseguir separar os relatos nessas duas fases, você vai concluir que eles são uma fraude, não é? Claro. E eu queria te perguntar, depois de todo o tempo que você passou investigando o assunto, e como falávamos no começo dessa conversa, depois de passar vários dias e horas ouvindo o padre Lopes Guerreiro, se a segunda etapa dos relatórios era apócrifa e possivelmente tinha um autor, José Luiz Jordan Penha, a primeira etapa, segundo o seu ponto de vista de jornalista que investigou o assunto, foi feita por quem? Bom, escuta, eu, como você bem sabe, investiguei muitos poderosos. Eu investiguei documentos desclassificados da CIA, da NSA, com o objetivo de promover engenharia social, controle social. Todos esses relatórios têm uma característica, que é que eles não são minimamente nem espirituais, nem morais, nem éticos e mais, que eles acabariam destruindo todas as antigas crenças humanas e as religiões. Nesse sentido, os relatórios da primeira época têm um grande conteúdo espiritual e moral. E isso é uma coisa que eu nunca encontrei em nenhum documento desclassificado da CIA. Portanto, e me desculpe por insistir, mas como a gente se conhece, eu sei que não vai se importar. Considera a possibilidade de que por trás dessas cartas estivessem seres de outros planetas? Tá querendo me colocar contra a parede, né? Eu realmente tenho total confiança nos estudos de Dom Henrique. Porque ele podia ter muitas características, mas mentiroso ele não era. Se ele dizia que aquilo, do ponto de vista científico, não nos deixava dúvidas quanto à sua autenticidade, mas essa parte dos documentos que eu não entendo e não sei interpretar com a minha formação acadêmica, então acredito no padre, também acredito em JJ Benítez. Os dois continuaram defendendo que aquilo tinha uma origem extraterrestre. E nesse sentido, eu acho que ambos estão apoiados por seus currículos, honestos no campo da pesquisa, o que me autoriza a acreditar neles quanto àquilo que eu não sei interpretar. Na parte que eu de fato sei interpretar, porque depois eu escrevi o livro Filhos do Céu, você percebe que todas as civilizações antigas, todas, têm na historiografia da sua origem o contato com seres de outro planeta. Todas estariam enganadas? Todas estavam mentindo? E por que motivo alguém inventaria essa história? Não tem motivo? Era pura imaginação? Quando está em uma tribo antiga, nas cavernas,
Imaginaria que há seres em outros planetas? A mente humana não funciona assim. Ainda menos quando você tem que matar para sobreviver. Por que ficaria falando de seres extraterrestres? Realmente, falando assim, não faz muito sentido. Porém, nada nesta história parece fazer sentido. Ainda mais se pensarmos que estes seres vindos das estrelas, que antigamente eram identificados como deuses daqueles povos, milênios depois se dedicariam a enviar cartas para um grupo de escolhidos. Parece ridículo, não? Mas temos que dizer que essas cartas, mesmo hoje, continuam sendo recebidas. Sobre esses eventos que ocorreram décadas atrás, ainda teríamos muitos questionamentos a fazer, muitas tramas para contar e muitas perguntas para responder. Enfim, o assunto Humo foi sendo paulatinamente esquecido, apesar de ter alcançado dimensões internacionais e de ter voltado à primeira página dos jornais em 1990, quando na cidade russa de Voronezh, vários garotos afirmaram ter observado as movimentações de um estranho artefato que aterrissou no meio de um parque e que foi visto por várias testemunhas. Dele, desceram vários seres de aspecto estranho, um deles chegando até mesmo a atacar um dos garotos. O mais interessante neste caso é que quando as testemunhas desenharam o que viram, na suposta fuselagem da suposta nave, novamente encontramos o símbolo de Humo. Como isto seria possível? O assunto Humo começou a ser esquecido e quase desapareceu. Não fosse pelo fato de que no começo do século XXI, novas cartas começaram a ser recebidas. Vamos falar justamente com a pessoa que mais investigou esta segunda etapa do fenômeno e que, além disso, recebeu algumas dessas correspondências. Como dissemos, as cartas que foram recebidas no século XX possuíam um profundo teor científico, tanto que se aceitássemos a hipótese de fraude, a primeira coisa que teríamos de nos perguntar é de onde os autores tiravam tantas informações tão variadas e que, em alguns casos, precederam em vários anos a descobertas feitas depois. Não vamos insistir nos possíveis motivos para uma fraude tão elaborada. Seja como for, as cartas que têm sido recebidas nos últimos anos, cuja autenticidade nós não iremos afirmar nem negar, simplesmente as mostraremos, parecem seguir esta mesma linha. Quem as analisa é a principal estudiosa e receptora destas cartas, nossa próxima entrevistada, a investigadora Rema Lozano. Rema, deixa eu ver como eu posso fazer essa pergunta. Eu não vou te perguntar se existe um planeta habitado a 14,2 anos-luz da Terra. O que eu quero perguntar é se desse planeta ou de qualquer outro, nós temos recebido relatórios desde a década de 60 na Espanha. Para mim, realmente, desse planeta ou de qualquer outro, ou de uma entidade muito superior a nós, foram recebidas informações, sobretudo na década de 60 e de 70 e alguns informes na década de 80. Rema, eu queria falar sobre os pioneiros porque você teve a oportunidade de conhecê-los. E nem todo mundo conheceu. Como é que era o Rafael Farriols? Como era o Antônio Ribeira? Eles eram pessoas, digamos que tinham credibilidade, porque eles defendiam com todas as forças a autenticidade desses materiais, né? Olha, eu considero que pessoas com credibilidade são honestas. E para mim, eles eram honestos. Eles estavam 100% convencidos da questão Humo e de sua origem exógena. É um longo período e seu conteúdo foi compilado em mais de 1.500 páginas. Era o que eu ia perguntar. Informações. É um período muito longo. Em que estado se encontra hoje em dia a questão Humo? Olha, nós não conseguimos avançar muito nisso. Nós temos uma mentalidade bilateral. Sim ou não. Nós não somos capazes de buscar algo intermediário. Um ponto de equilíbrio. E decidi largar isso. Bom, mas em torno de agosto de 2018... eu disse, vamos ver o que eu acho na internet. E fui pesquisar o que tinha na internet sobre Humo e tudo isso. E comecei a investigar algumas coisas. E me ocorreu criar uma conta no Twitter que eu não tinha. E fui estudando mais e mais, até que de repente encontrei uma conta com algumas mensagens que me chamaram a atenção. Eu continuei pesquisando e de repente eu vi que essa conta em particular começou a me seguir. Ela começou a me seguir. E aí eu pensei, nossa, que estranho. Bom, eu vou seguir de volta. E aí começou uma interação dessa conta com informes, tweets abertos. E também foi enviada para você essa documentação? Bom, nós já vamos chegar aí. Começa a ter uma interação entre pessoas que seguem a conta, sobretudo franceses, porque a conta inicial estava voltada para a língua francesa. E eu vi que tinham cientistas envolvidos, médicos, etc. E eles começam a fazer questionamentos e perguntas sobre esses saberes. E a capacidade de resolução dessa entidade que está por trás dessa conta é impressionante. E de repente senti a necessidade de unificar tudo isso.
Quer dizer, juntar as informações e fazer um estudo exaustivo de tudo e ver a relação que tinham com os materiais originais. E comparando essas informações com as originais, você via que elas iam exatamente da mesma fonte. Havia uma correlação de 98% ou 99%. E me deu uma margem de erro de 100%. Ai, desculpa, de 1%. Por possíveis falhas nos critérios que a gente adota e para me manter com os pés no chão. Mas para os que conheciam os materiais era 99% idêntico. Como se quem estivesse escrevendo fosse a fonte original, por exemplo, o D98. Tanto na semântica, como nos conceitos, como nas formas, como na ciência. Ou seja, tenho 98% de certeza de que era a fonte original. E um dia eu decidi e pensei, como faço para baixar isso? Porque para ir tweet por tweet era muita coisa. Eu compilei quase 500 páginas de informação dessa conta. E como era tudo em JPEG, fora de ordem, várias janelas, eu disse que trabalhão que eu vou ter para poder baixar tudo isso do Twitter. Claro. Eu não sei como fazer. E eu fiquei pensando nisso, em como fazer, até que uma manhã eu fui me sentar no meu computador. Abri o computador e eu vi uma pasta exclusiva na área de trabalho, com toda a documentação. E como isso foi parar no computador? Eu não sei. Com toda a documentação que eu iria precisar para poder traduzir. Para poder traduzir tudo do francês ou tudo do inglês. E graças à colaboração altruísta que eu tive de uma equipe maravilhosa, nós conseguimos elaborar esse livro. E foi nesse exato momento que eu comecei a receber uma série de e-mails dessa fonte. Herman, eu entendo que essa fonte que te enviou essas informações... Bom, praticamente dá para dizer que é a mesma que nos anos 60 enviava informações para... Para mim é a mesma. Para mim é a mesma. Sabe por quê? Porque essa fonte nos fez trabalhar muito pesado. Eu e uma equipe que nós criamos a nível nacional e internacional para estudar cientificamente toda a informação que ela nos forneceu. E com essa espécie de círculo que aparenta que vai se encerrar, mas na questão 1 nada se encerra, vamos concluir a entrevista. Eu só queria fazer uma última observação. Em um desses tweets, que são, para mim, são da fonte original. Sei. Se fazia referência a um experimento que foi feito no CERN, com aquele acelerador de partículas, sim. No ano de 2015. Esse tweet apareceu em maio de 2016. Mas esse tweet que apareceu tinha uma informação muito restrita ao meio científico e que falava da descoberta de uma nova partícula. E esse tweet sugere que se deveria analisar esses dados posteriormente. Estamos falando de maio de 2016. E, bom, através da colisão de 2 prótons a 100 metros abaixo da Terra, e investigando os vestígios deixados, os cientistas obtêm os dados com que podem descobrir novas partículas. Acontece que naquele experimento houve um excesso de fótons. E como dizia o tweet, houve um excesso de pares de fótons, o que não era normal. E então esses dados tiveram que ser estudados e reestudados. O tweet afirmava que seria a descoberta de uma nova partícula. Hoje em dia, neste exato momento, eu estou esperando essa confirmação. Porque se de fato for confirmada a descoberta de uma nova partícula que, entre aspas, se acredita que possa ser uma partícula relacionada à gravidade ou à quarta força, bom, daí teríamos uma prova circunstancial. Uma prova importante. E extremamente relevante para unir verdade. as fontes, tanto as do passado como as atuais. Eu acho que já se falou bastante. E já investigamos tudo o que podíamos. Sabemos, eu pelo menos pude investigar que essas naves já estavam aqui há muito tempo, antes do famoso grupo de Madrid e das cartas e de tudo mais. Outra questão continua por resolver. Eu, pelo menos, não fui capaz de resolver, que qual era a finalidade de tudo isso? E quem são eles? Eles vêm mesmo de um planeta chamado Humo? Ou são algum outro tipo de ser?
O que significaria se os habitantes de um planeta localizado a 14,2 anos-luz da Terra tivessem feito contato conosco? O que significaria se esses seres inteligentes, além disso, estivessem representados em algo tão antigo como a arte rupestre? O que significaria se eles tivessem feito contato nos anos 50 e 60 por meio de cartas com um grupo de pessoas escolhidas? Quais seriam as implicações? Nós, ao longo deste programa, não quisemos nem confirmar isso e nem desmentir, mas apenas apresentar a vocês testemunhos e documentos de uma história que até hoje parece não ter terminado. Fenômenos inexplicáveis. Mistérios não solucionados. Contatos de primeiro grau. Curas misteriosas. Top 10. Segredos e mistérios. Segredo de hoje. Mistério de textos sagrados. Documentos escritos são a memória da humanidade. As pessoas registram seu conhecimento por meio de texto há cerca de 10 mil anos. E muitos textos preservados pertencem ao sagrado e ao que hoje consideraríamos mitos e lendas. Neste episódio, vislumbramos o conhecimento antigo desses textos e exploramos as páginas que apenas recentemente começamos a entender e que ainda permanecem um mistério. Top 10. O livro egípcio dos mortos. Há cerca de 3.500 anos, os antigos egípcios acreditavam que, para entrar na vida após a morte, era necessário primeiro viajar pelo submundo. Esta era uma jornada perigosa e feitiços, encantos, senhas e fórmulas mágicas do Livro dos Mortos ajudavam o falecido a navegar ou mesmo enganar seu caminho para a vida após a morte. Alguns feitiços tinham que ser escritos em objetos específicos ou partes do corpo. Um feitiço pede que as estatuetas de Chabit que foram colocadas na tumba trabalhem para o falecido na vida após a morte. Esses feitiços eram essenciais para alcançar a felicidade eterna. Um erro e sua jornada estaria em risco. Esta é a grande tumba da múmia que eles encontraram, que continha talvez 40 múmias, e encontramos aqui muitas múmias com pulseiras, colares, cerâmicas e molduras como templos. Para existir na vida após a morte, também era necessário ter um corpo eterno. Foi assim que começou o costume de secar cadáveres no deserto. Mais tarde, a prática evoluiu para a mumificação. Todos os órgãos internos, exceto o coração, foram removidos do corpo e armazenados separadamente. O coração foi pesado na frente do deus Osíris, e feitiços escritos em escaravelhos foram colocados sobre o coração para ajudar o falecido a esconder seus segredos dele. Os textos usados durante este processo eram muitas vezes personalizados para o falecido, com diferentes escolhas retiradas de várias listas de feitiços. Não há duas cópias do Livro dos Mortos iguais. Portanto, seus feitiços nunca foram escritos em um só lugar. Isso significa que nunca podemos ter certeza de que encontramos todos os feitiços que já foram usados. Muitos outros túmulos provavelmente ainda estão enterrados sob o deserto, guardando os segredos da imortalidade. Top 9. A Torá. A Torá é a própria substância da revelação divina para Israel e da orientação de Deus para a humanidade. Uma parte integrante da Torá é a Cabala, que remonta a cerca de 2.000 anos. A Cabala é um dos elementos mais incompreendidos no judaísmo hoje. Muitos afirmam que é o lado sombrio do judaísmo e que ensina magia negra.
Mas, na verdade, a ideia principal da Cabala é que a pessoa deve se tornar completamente emergida da Torá. Ela fornece uma maneira de chegar a Deus. Muitas pessoas usam a Cabala como forma de ensino, ou usavam seu simbolismo em cartas de tarô e outras formas de adivinhação e magia que nunca fizeram parte dos ensinamentos judaicos originais. Isso significa que não há magia na Cabala? Um grande número de histórias judaicas poderia ser facilmente descrito como mágico. Uma dessas histórias fala de um homem que criou um ser de barro e o trouxe à vida. Esta é a história do rabino Judalov Bezalel, que criou o Golem de Praga. Mas isso é apenas uma história. Relatos de criações artificiais feitas por sábios judeus apareceram já no século VI d.C. Alguns teólogos até acreditam que Adão foi feito como um golem e se tornou humano somente depois que Deus soprou vida e alma nele. Top 8. Os segredos de Fulcanelli. Mas nem todos os textos que têm o potencial de guardar segredos incríveis são antigos. No início do século XX, emergiram vários textos influentes. Entre eles estava um livro do grande alquimista Fulcanelli, O Mistério das Catedrais. Foi publicado em 1926 em Paris, mas o autor permaneceu na obscuridade. Apenas seus aprendizes o conheceram, e muitos acreditam que ele pode nunca ter existido. De acordo com Fulcanelli, alguns dos maiores segredos alquímicos foram transmitidos da Grécia e Egito antigos por meio das catedrais góticas. Seu layout e decoração eram repletos de símbolos herméticos. Fulcanelli concentra-se nas catedrais de Bourges e Amiens e Notre-Dame em Paris. Supostamente, é na fachada de Notre-Dame que estão codificadas as instruções sobre como criar a pedra filosofal. Esta pedra é procurada por todos os alquimistas. Uma substância lendária que pode transformar metais básicos em ouro e conceder imortalidade. A ligação com o Egito Antigo é mais clara no simbolismo das Madonas Negras, que sobreviveram em algumas igrejas cristãs. Fulcanelli traça sua origem até Ísis, uma deusa egípcia de 4.500 anos, muito adorada em todos os lugares, da Inglaterra ao Afeganistão. Para os alquimistas, as Madonas simbolizam a prima matéria, o material necessário para a criação da pedra filosofal. Mas Fulcanelli acreditava que a transmutação e a imortalidade não eram os principais objetivos da pedra. A maior mudança é, de fato, a transformação espiritual que ocorre nos próprios alquimistas. Top 7. O Tao Te Ching. Tao Te Ching é o texto fundamental do taoísmo, a tradição filosófica e religiosa chinesa. Sua autoria é atribuída ao sábio Lao Tzu, que teria escrito por volta de 600 a.C. A maioria das religiões induz seus devotos a abraçar o bem e rejeitar o mal. Mas o taoísmo vê essas qualidades morais como dois extremos de um único espectro e busca um equilíbrio entre os dois. A ideia também é expressa como duas forças complementares, Yin e Yang. A religião taoísta visa aumentar a vitalidade, vivendo em harmonia com o equilíbrio em constante mudança da natureza. Esse objetivo levou ao surgimento de lendas sobre os mestres taoístas, aprendendo como prolongar suas vidas indefinidamente, ou como voar e tornar-se invisíveis. É por isso que alguns taoístas eram considerados magos. Curiosamente, o conhecimento contido no Tao Te Ching e em outros livros foi levado a sério por muitos cientistas modernos.
Em 1975, Fridtjof Capra, um jovem físico austríaco, publicou um livro best-seller chamado O Tal da Física. Capra viu paralelos impressionantes entre os ensinamentos de várias religiões orientais, incluindo o taoísmo, e as teorias modernas da física subatômica, especialmente a mecânica quântica. Hoje, as partículas subatômicas são estudadas no Centro de Pesquisas Científicas do CERN, perto de Genebra, usando os maiores aceleradores de partículas do mundo. Os cientistas confirmaram recentemente a existência do bóson de Higgs, uma partícula subatômica que se acredita ser essencial para a compreensão da estrutura da matéria. É possível que o conhecimento sobre os princípios do universo tenha permitido aos mestres taoístas manipular a realidade? Nós viajamos pelo mundo investigando tudo. Olha isso. O homem do espaço, exatamente. Olha o capacete. Quando você olha para todas as evidências que estão por aí, você tem que se perguntar: será que já descobrimos vida alienígena? Encontre todas as respostas alienígenas do passado. Quarta, às 9h15 da noite, no History Channel. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 163 metros quadrados e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. Eita, parece que alguém tá precisando de óculos novos, né? Na compra da armação, você leva as lentes de graça. Eu é que não vou perder essa promoção. Corre, vem comigo! Começou o aniversário das Óticas Diniz. Vem pra cá, corre! Eu tenho 93 anos, mas eu falo que eu tenho 94, porque eu vivi quase um ano na barriga de minha mãe. Isso não é viver? É, mas viver mesmo é viver com saúde. E eu devo isso à boa alimentação, à atividade e ao meu Vitalion. E desse jeito eu vou chegar aos 100, mas eu vou dizer que eu tenho 101. Ué. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitaminas Sidney Oliveira. Não facilita não, hein? Leva e mostra quem manda. Me chuta! Aí! Lábio sem expressão. Carão, faz aquela poker face, Edu. Vai lá, Ana. Faz sua jogada. Acaba com eles. André, vai que é tua, campeão. Eu estou em Stalingrado, é dezembro de 1942. Eu não sei como alguém vai poder sobreviver a esse ataque. Meu nome é Theo Wilson. Nós vamos pegar os momentos mais cruciais da história e dissecar todos os detalhes do que aconteceu. Vejam o bolso dele. É a arma perfeita para um assassino. A maior aeronave da história, o Hindenburg. Só vendo para acreditar. E agora, você pode. Eu estava lá, esta noite, às 7h30, no History Channel. Temos novas pistas e vamos atrás delas. Rick e Marty continuam sua busca. Como encontrar um barco a vapor no milharal? Com novas pistas valiosas. Isso é parte do que estão procurando. Uau! Agora procuram a bota de Panchovilha, as esmeraldas do pirata Peter Easton e o ouro roubado de Sandbase. É isso que faz valer a pena. Grandes tesouros do mundo. Sexta, 28 de julho, no History Channel.
Para decifrar a história, é preciso viajar no tempo e separar a realidade da ficção. Cleópatra é um desses personagens históricos que, ao ouvirmos o primeiro nome, imediatamente sabemos de quem se trata. Um grupo de especialistas vai nos ajudar a encontrar a verdade. O que quer que seja o Graal, o que importa é o que ele significa pra gente. Enigmas da História. Sexta, às 9h20 da noite. No History Channel. Top 6. Os Vedas. Os Vedas são considerados os escritos mais antigos do hinduísmo. Eles consistem em 4 textos antigos escritos em sânscrito. Os mais antigos datam de cerca de 1500 a.C. a 1200 a.C. Muitos hindus acreditam que os Vedas não foram escritos por humanos. Em vez disso, eles foram ensinados aos sábios pelo Criador, ou se revelaram diretamente aos sábios. Esta crença é apoiada pelo fato de que os Vedas estão cheios de descrições de uma civilização avançada, que tinha o que parecem ser armas de destruição em massa à sua disposição. Os Vedas também contêm informações sobre o universo que aprendemos apenas recentemente. O físico ganhador do Prêmio Nobel, Erwin Schrödinger, por exemplo, foi influenciado pelos Vedas. O interessante é que um dos Vedas pode oferecer uma possível explicação para o Triângulo das Bermudas, onde vários aviões e navios desapareceram em circunstâncias misteriosas. Várias teorias foram propostas, mas nenhuma delas foi conclusiva. É por isso que muitos atribuem os desaparecimentos a atividades paranormais, ou mesmo extraterrestres. O Veda em questão acrescenta uma peça interessante ao quebra-cabeça. Afirma que a Terra deu à luz ao planeta Marte. E quando Marte estava se separando de sua mãe, a Terra foi ferida e ficou desequilibrada. Como remédio, 2 médicos divinos, os Ashwini Kumaras, despejaram ferro na ferida em forma triangular, fixando a Terra em sua posição atual. A ferida em forma triangular tornou-se o Triângulo das Bermudas. E o pedaço de ferro funcionou como um imã gigante nas profundezas do fundo do oceano, causando desaparecimentos e outros fenômenos inexplicáveis. A ciência um dia será capaz de usar o conhecimento dos Vedas para explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas? Top 5. O Alcorão. O Alcorão é o texto sagrado do Islã e, para todos os muçulmanos, a própria palavra de Deus revelada ao profeta Maomé no século VII. Como os cristãos e a Bíblia, os muçulmanos também procuram as marcas da divindade no Alcorão, e alguns acreditam que os encontraram. Foi Rashad Khalifa quem descobriu o código Alcorão no início dos anos 1970. Ele usou um computador para traduzir o Alcorão para o inglês, que revelou padrões matemáticos nas frequências de todas as iniciais inexplicáveis no início de certos capítulos. Mais tarde, ele descobriu que no livro o padrão vai muito mais além e que é baseado no número 19. Será que Khalifa tropeçou em algo que poderia revelar as origens do livro? O fato de que ele foi assassinado mais tarde por seus ensinamentos só aumenta o mistério. Mas algumas pessoas acreditam que os livros sagrados contêm não apenas padrões secretos, mas também referências enigmáticas às cidades perdidas. Uma dessas cidades é Irã dos Pilares. O Alcorão menciona Irã e a lenda diz que ela desapareceu em uma terrível tempestade de areia, como punição pelos pecados de seus habitantes. Muitos tomam isso simplesmente como um conto moral. Mas no início dos anos 1990, a equipe de Nicholas Clapp encontrou uma cidade perdida, escondida sob as areias do sul da Arábia, conhecida como a Cidade Perdida de Ubar. Esta poderia ser a mesma cidade que é mencionada no Alcorão? Outra possibilidade é que a equipe encontrou o Manu Emporium, conhecida cidade de um antigo mapa da Arábia. Provavelmente nunca teremos certeza se Irã dos Pilares realmente existiu,
ou se o código do Alcorão prova sua autoria divina. No entanto, o Alcorão continua sendo um dos maiores textos sagrados do mundo e uma preciosa fonte de conhecimento sobre a nossa história. Top 4. O Bhagavad Gita. Este poema épico da Índia Antiga conta uma história sobre uma guerra de sucessão. Embora só tenha aparecido em sua forma atual por volta de 400 a.C., mostra a evolução do hinduísmo remontando a cerca de 800 anos antes disso. Mas o Mahabharata também contém informações escondidas em vários mitos sobre algo bastante inesperado. O poema está repleto de descrições de aeronaves semelhantes às descrições modernas de OVNIs e também de muitas tecnologias que só muito recentemente inventamos, como o telefone e a televisão. O poema também fala de uma vasta guerra furiosa e menciona diferentes tipos de armas. Algumas